E aí pessoal, como é que vocês estão? Estou muito feliz por vocês estarem mais uma vez aqui no meu canal, o canal Miqueias Alves. E hoje para um vídeo especial aí falando sobre leitura. Falando sobre leitura, como ler melhor. Como que nós podemos criar o hábito da leitura? O que que a leitura tem a nos oferecer? Hoje nós iremos falar sobre isso. Então, sem perda de tempo, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, porque nós iremos tratar desse tema. E você que conhece aí alguém que queira saber mais sobre esse assunto, aproveite, pega esse link, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, no Messenger, no Facebook, para que o nosso vídeo, o nosso canal possa alcançar o maior número de pessoas que estão aí querendo ler, mas não sabem por onde começar. Nós vamos pensar aí um pouquinho sobre isso hoje. E eu já quero começar aqui o nosso vídeo apresentando para vocês aqui esse livro que eu ganhei aqui de aniversário, ó. Livrão top, Uma Terra Prometida, Barack Obama. Um livro de 700 e tantas páginas aí, mas uma leitura muito interessante e atual aí para os nossos dias. Quero também um livro da Michelle Obama, se alguém quiser aí já pode me presentear também, ainda dá tempo. Mas vamos pensar aqui, por onde começar a leitura? Por onde começar a leitura? Porque muitas pessoas, quando vamos falar de leitura, ela fala assim, não gosto de ler, dá sono e tal. Sempre existe uma negativa em relação à leitura. Isso também tem a ver com a nossa cultura. O povo brasileiro lê muito pouco historicamente. Nosso contexto educacional também é muito pobre, infelizmente. Nós sofremos, padecemos por isso. E é uma das razões de nós também não sermos um país de primeiro mundo, porque nós temos o que é chamado aí de síndrome de vira-lata, porque a gente tem uma perspectiva de mundo, de vida muito pequena, e a leitura ela serve como essa lente de aumento para as realidades da vida, nos ajuda a entender, nos dá novas perspectivas a respeito do mundo e a respeito de nós mesmos, de tudo. Por isso que a leitura é fundamental para a nossa formação como ser. Então a primeira coisa aí que eu quero destacar aí para você que está querendo começar a ler, mas não sabe por onde começar, primeira coisa, leia de tudo. Leia de tudo, porque você precisa descobrir, em primeiro lugar, o que você mais se identifica. Então não tenha medo, pegue um livro, leia lá um capítulo, 2 capítulos, não gostou, deixa quieto, parte para outro. Por quê? Para quem está começando é muito difícil você saber daquilo que vai mais te identificar com aquilo que vai menos te identificar. Então comece sempre por aquilo que te chama a atenção. Não adianta você pegar lá um livro de conceitos muito difíceis se você não tem um contexto, não tem um referencial, você vai odiar o livro. A sua experiência com a leitura vai ser traumática. Por isso que você tem que ler de tudo um pouco em primeiro lugar, para você descobrir de fato o que você gosta de ler. Essa é a primeira dica aí. Descubra o que você gosta de ler, leia de tudo. Até que você descubra, não, eu gosto desse tipo de literatura. E existem vasto número de literaturas. Não existe só um tipo de leitura. Existe várias biografias, romances, livros de história, de filosofia, de teologia, de tantos outros assuntos, ficção. Você pode descobrir o que você gosta lendo de tudo um pouco. Até mesmo revista em quadrinhos. Existem livros de quadrinhos. Eu gosto de ler, eu quero ler. Comece por aquilo que você gosta. Não importa o conteúdo necessariamente. Importa que você descubra aquilo que você se identifica. Primeira coisa aí. Segundo, nós precisamos entender que a leitura ela é uma construção. A leitura é uma construção. Até tem uma frase, vou colocar aí para vocês. Leitura não é um fim, mas é um meio para um fim. Leitura não é um fim, mas um meio para um fim. Ou seja, leitura é construção. Depois que você descobriu o que você gosta de ler, as coisas facilitam. As coisas facilitam. Por quê? Porque você tem que entender que a leitura
é uma ferramenta de construção, de autoconstrução. Então você precisa saber quem eu quero me tornar nesse processo. Eu tenho que entender qual o fim último pelo qual eu estou me propondo a ler certo conteúdo. Porque a leitura ela forma nosso entendimento, a nossa mente, a nossa maneira de pensar emana das nossas leituras. Se você tem uma leitura pobre, você terá uma perspectiva de mundo também pobre. Se você tiver uma leitura rica, você vai ter uma perspectiva de mundo rica. Então, leitura é construção. Vou dar um exemplo pessoal. Eu sou formado em teologia. E a minha área de formação, filosofia também. Então, são duas áreas do conhecimento que constroem quem eu sou. Que me constroem. Eu não posso ser um teólogo lendo livros de biologia, não necessariamente. Por quê? Porque a minha base de pensamento é a teologia, não é a biologia. Para mim ser, a partir do momento que eu me dedico à biologia, eu vou ter que buscar uma formação na área de biologia e vou me tornar um biólogo. Mas para mim ser um teólogo, eu preciso ler teologia, eu preciso ler livros voltados a isso. Mas outra coisa que tem que estar na nossa mente é que não existe uma área apenas de conhecimento dentro da área que você está lendo. Por exemplo, teologia. Teologia, temos várias matérias dentro da teologia. Tem a teologia sistemática, hermenêutica, tem a teologia bíblica, tem a história da igreja, tem a exegese, tem homilética, tem várias matérias. E aí, dentro da teologia, eu preciso saber qual é a área de conhecimento que mais também me interessa para que eu possa construir um conhecimento dentro daquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês lerem 10 livros sobre o mesmo assunto, vocês são uma autoridade já no assunto. Se você ler 10 livros sobre economia, você já é uma autoridade sobre economia. Você não é um doutor em teologia, de economia. Você não é um cara de economia, mas você já tem mais conhecimento do que uma pessoa que não leu livro nenhum. Por quê? Porque você leu 10 autores falando do mesmo assunto. Isso expande a nossa mente. A mesma coisa na área que você mais se identifica. Porque você está construindo um conhecimento. E aí você tem que ler vários autores para agregar no seu conhecimento em relação àquele tema. Por exemplo, teologia. Eu tenho que ler vários autores dentro da teologia para que eu seja um bom teólogo. E eu não posso ler apenas dentro da minha cosmovisão. Eu tenho que ler dentro também da cosmovisão que vai contra aquilo que eu acredito, até para fundamentar melhor a minha. Eu não posso saber que aquilo que eu acredito é realmente o real, o verdadeiro, o bom, se eu não leio aquilo que eu também não gosto. Mas tudo dentro de uma perspectiva. E isso vai construindo um conhecimento, uma base bem solidificada de conhecimento dentro daquela área. Então, leitura é construção. Isso serve para qualquer outra área. Filosofia, história e assim por diante. Você está sendo construído, há uma construção sendo feita em você a partir do momento que você se dedica a uma área do conhecimento e começa a ler aquilo. Então, por exemplo, se você quer ser um bom pregador, você vai ter que ler os grandes pregadores da história. Você vai ter que ler bons livros que tratam de homilética, bons livros que tratam sobre esse assunto, e você vai ter que buscar ler sermões de bons pregadores. Você não vai ser um bom pregador se você não buscar subir aos ombros dos gigantes e contemplar aquilo que eles viram. Você tem que correr atrás do conhecimento da área que você almeja. Isso aqui é fundamental. Então, leitura é construção. Então não leia despropositalmente, leia propositalmente. A leitura tem que ser proposital. Por que eu tenho que ler certo tipo de conteúdo? Porque eu quero me tornar uma autoridade nesse assunto, porque eu quero me tornar uma autoridade naquele assunto. Eu gosto de discipulado, então você vai ter que comprar livros, vai ter que se mergulhar na história da igreja sobre o que foi escrito sobre o assunto e buscar para você ser uma autoridade como um discipulador. Um pastor vai ter que ler livros voltados ao ministério pastoral e assim por diante, como qualquer outra área do conhecimento. Terceira dica aí: defina leituras anuais, mensais, semanais e até diárias. Isso é outra coisa muito importante. É fato que a agenda
de cada pessoa é diferente. Tem pessoas que têm mais tempo para a leitura, outros têm menos tempo para a leitura, mas a leitura tem que ser uma escolha. Então, se você quer realmente criar o hábito da leitura, você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que fazer substituições. Uma série que você talvez iria assistir, ou um jogo de futebol, ou um programa humorístico, qualquer outra coisa, você vai ter que substituir para uma leitura de alguma coisa. E leitura é disciplina, não é nada mítico. Se você esperar motivação para ler, você não vai ler. Porque depois que você cria o hábito da leitura, não tem como mais voltar atrás. Você vai se sentir vazio quando não ler. Vai se sentir mal por não ler, porque a leitura ela é prazerosa quando você desenvolve o hábito. Então, leituras anuais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nesse ano de 2022, eu defini 2 leituras oficiais anuais. A primeira é a Bíblia mesmo. A Bíblia é uma leitura anual porque é um livro grande, né? Leituras anuais são para livros grandes. Então, a Bíblia é um livro grande. Você não tem como aproveitar a leitura. Eu sou contra esse tipo de leitura rápida. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento em 30 dias, leia o Antigo Testamento em não sei quantos dias. Eu sou contra essas coisas. Por quê? Porque a leitura rápida não traz aproveitamento. A leitura boa é a leitura reflexiva. Quanto mais difícil é um assunto, mais tempo você tiver para ler, sem preocupação, melhor. Porque você está lendo para entender aquilo que o autor queria dizer. Então não tenha pressa de ler. Então, a Bíblia é um livro que eu estou lendo, é uma leitura anual. Você pode ler 4 capítulos por dia, 5 capítulos por dia, 8. Você define o que é melhor, mas todo dia você vai ler a palavra de Deus. Uma outra leitura anual que eu estou fazendo esse ano, que é da teologia puritana, que eu já comecei várias vezes, mas agora eu estou levando a sério mais esse ano, graças a Deus. É uma leitura anual, e não é uma leitura fácil, porque é uma teologia sistemática do pensamento dos puritanos, lá do século XVII, século XVIII. Então, eu leio porções diárias daquilo que está sendo ensinado aqui. Por exemplo, eu terminei agora a parte que falava sobre os atributos de Deus, né? A teologia a respeito de Deus. E é profundamente teológico o assunto, é um assunto difícil, reflexivo, você tem que ler, parar, olhar textos bíblicos, pesquisar, ler, porque a leitura tem que ser acompanhada de outras ferramentas. Você lê, mas quando você tem dúvida sobre o assunto, você tem que tirar a dúvida na hora. Procura alguém que está falando sobre o assunto, artigos, qualquer outros livros que tenham uma clareza maior sobre o assunto e aprofunde aquilo para você absorver melhor o conteúdo. Então, pega uma leitura de um livro grande, 700, 800, 1000, por exemplo, esse livro aqui tem mais de 1500 páginas. Não tem como ler um livro de teologia pesada em 5 minutos. Em 1 mês, 2 meses, se você consegue, legal, parabéns para você aí. Mas eu tenho certeza que o aproveitamento não vai ser muito grande. Por quê? Porque tem que ser um pão diário ali para você construir um conhecimento sobre determinado assunto. Então defina leituras anuais. Outro exemplo, leituras mensais. É fundamental também. Leituras mensais, por exemplo, aqui. Eu estou lendo nesse mês de fevereiro, até vou lançar vídeo no canal, até o final do mês, sobre aqui o Evangelho Maltrapilho, que é um livro que eu leio todo ano. Né? Eu já estou lendo, acho que é a 3ª, 4ª, 5ª vez que eu estou lendo já esse livro. E é uma leitura mensal. Eu defini que eu vou ler esse livro durante o mês de fevereiro. Eu defini isso. Já defini 12 livros para o ano exatamente para mim saber o que eu vou ler. Para mim não terminar um livro e pensar agora o que eu vou ler. Não, eu já sei o que eu vou ler. Eu só vou terminar isso aqui e passar para o outro. E assim por diante. Leituras mensais. Tem pessoas, e aí começa a ficar difícil, porque se você não tem uma agenda que você administra bem, você não vai conseguir ler livros semanais, nem textos ou assuntos diários. A coisa vai ficando mais complicada. Mas, por exemplo, você pode definir leituras semanais. Você pode, tem pessoas que leem mais de 50 livros por ano, mais de 100 livros por ano, porque tem uma disciplina muito grande. Mas para você ler livros semanais, você tem que pegar tipo um livro de 200, 300 páginas e fazer uma divisão aí em 7 dias, quantas páginas você vai ter que ler. Porque se você falhar um dia, você não vai conseguir ler uma semana.
E aí você tem que ver o quanto isso vai ser proveitoso ou não. Porque tem livros que dá para você ler uma semana, tem livros que não dá. Mas se você puder, isso daí também é interessante. É um tipo de para você ter sempre aquela leitura dinâmica. Você está lendo um assunto, mas você está lendo outro. Isso aproveita melhor o tempo. Eu acho que isso é válido. Tem pessoas que não, tem pessoas que gostam de ler um livro de cada vez, um assunto de cada vez. Eu não consigo fazer assim porque eu acho que eu iria perder a oportunidade de ler outras coisas, de agregar conhecimento em outras áreas igualmente. E leituras diárias. Leituras diárias pode ser um artigo, leituras diárias pode ser tantas coisas, né? Você pode definir assuntos que você queira pesquisar, que você queira se dedicar, e leituras diárias. Por exemplo, hoje, as minhas leituras diárias obrigatórias, eu estou fazendo, por exemplo, vocês que me acompanham lá no Palavra Viva, eu prego todos os dias, segunda a sexta-feira, na Carta de Paulo aos Romanos. Eu estou numa série nesse livro. Então, todos os dias eu leio uma porção de comentários bíblicos referentes aos assuntos de Romanos. Né? Se eu estou estudando lá o capítulo 6, capítulo 5, etc., eu me dedico naquele versículo, e aí eu leio o que fulano de tal falou sobre aquele versículo, leio o outro e vou lendo. São várias leituras, são leituras diárias. Eu não estou preocupado em ler tudo que o cara falou do capítulo inteiro. Eu quero saber o que ele falou daquele versículo ali, daquela porção diária. Amanhã eu vou estudar o outro assunto e eu vou ler o outro assunto. Leituras diárias, é estudo. E aproveito e escrevo. Isso produz também um conteúdo, é uma leitura válida também. Tudo isso é para melhorar e ajudar. Então, leituras anuais, mensais, semanais e, se possíveis, diárias também. E último aí, para nós acabarmos, Vita, já grande demais, leia e estude. E aí, existe uma infinidade de coisas que nós poderíamos citar. Vídeos, podcasts, pregações, palestras, inclusive de pessoas que não comungam da sua fé, que não agregue. Tudo você pode passar uma peneira e agregar aquilo que é válido. Então, por exemplo, você está estudando sobre um determinado assunto, você deve obrigatoriamente se dedicar a pesquisar pessoas que já falaram sobre isso. Tem pessoas que acham que isso é um problema. Não, se já tem uma pessoa que já falou sobre isso, por que eu não vou ouvir o que ele tem a falar? Ele já aprendeu, ele vai me ensinar. E aprender, leitura, estudo é humildade. Você tem que ter humildade para você agregar isso na sua vida. Então fica aqui as minhas dicas para vocês. Primeiro, descubra o que você gosta. Entenda que leitura é construção. Defina suas leituras anuais, mensais, semanais, diárias, se possível. E leia e estude. Assista vídeos, podcasts, pregações, palestras, para que você agregue isso no seu conhecimento. Então fica aí a minha dica para vocês que querem começar, não sabem por onde começar. Fica aí a minha dica para vocês aí de leitura. E que nós possamos fazer desse 2022 um ano aproveitável. Você possa aproveitar o máximo de 2022 e aprender alguma coisa realmente útil. Dizer assim, não, eu comecei lá estudando sobre o assunto, agora eu tenho uma clareza 1000 vezes maior do que quando eu comecei lá atrás. Com certeza vocês vai se abrir um leque para vocês sobre muitas coisas. Então Deus abençoe vocês, curta aqui esse vídeo, compartilhe e se inscreva também no nosso canal.